Olha, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, falou sobre esse ataque americano contra o Irã. Ele afirmou que a intervenção de Donald Trump foi necessária para conter o poder nuclear iraniano. Vamos acompanhar. Bem, há muito tempo temos preocupações com o programa nuclear iraniano e deixamos bem claro que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Os Estados Unidos agora tomaram medidas para aliviar essa ameaça. É importante agora que acalmemos a situação, estabilizemos a região e reunamos as partes para negociar. E eu estive falando com líderes internacionais esta manhã com esse objetivo. Mas tenho muito claro em minha mente que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Essa é a maior ameaça à estabilidade da região. É claramente uma situação em rápida evolução e houve uma enorme quantidade de discussões desde o fim do G7, quando os Estados Unidos tomaram medidas para aliviar a ameaça representada pelo programa nuclear iraniano. Minha posição ao longo de todo o processo tem sido de apelo à desescalada do conflito. Professor Lier, a maioria das autoridades, a exemplo do que acompanhamos agora com Keir Starmer, dizem, ou diz, a maioria diz, né? Nós entendemos que é preciso chegar a uma solução por meio do diálogo, é preciso chegar a um acordo, mas entendemos que, em primeiro lugar, seria necessário destruir as instalações de desenvolvimento de urânio, as instalações nucleares do Irã, como um apoio aos Estados Unidos. No ponto de vista ou na visão do senhor, essas autoridades, elas estão realmente interessadas nesse diálogo ou elas de fato comemoram que houve um retrocesso na maneira como o Irã lida com a energia nuclear? Evandro, as duas coisas são reais, né? Elas, claro, desejam uma estabilidade na região e também estão comemorando, né, essas ações que foram perpetradas, né, de forma coordenada por Israel e pelos Estados Unidos, né, contra o programa nuclear iraniano. Vamos entender o seguinte, nós estamos ouvindo, essencialmente, um determinado conjunto de autoridades, né? Quando nós olhamos, por exemplo, né, ministros norte-americanos, né, que seriam os cargos equivalentes a isso, nós pensamos na Organização da República Brasileira, quando nós ouvimos o próprio discurso do Donald Trump, né, um discurso muito efusivo, né, que foi feito ontem. Se nós olharmos, por exemplo, o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, nós estamos falando de um conjunto, né, de atores que estão vinculados ao mesmo bloco político-ideológico, né, que estão vinculados à mesma dinâmica de poder. Se nós certamente ouvíssemos outras lideranças, né, lideranças, por exemplo, iranianas, lideranças russas, né, lideranças de outros países da Ásia e do próprio Oriente Médio, talvez nós também tivéssemos uma impressão diferenciada. A grande questão é que, do ponto de vista das relações internacionais, do ponto de vista de uma análise de relações internacionais, que não está comprometida com os interesses e objetivos de A, B ou de C, o fato é que autores como Kenneth Waltz, John Mearsheimer, dentre outros, defendem até que o Irã tenha, né, uma bomba nuclear, tenha acesso a artefatos, a produção de artefatos nucleares, como um mecanismo de estabilização, veja bem, de estabilização, né, das relações geopolíticas no Oriente Médio. Por quê? Porque nós sabemos que o Irã é uma potência nuclear não declarada, assim como a China é uma potência nuclear não declarada, o Paquistão é uma potência nuclear não declarada, tanto que esses países, assim como a Coreia do Norte, né, que se retirou do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, não fazem parte, né, desse acordo, exatamente porque eles desenvolveram os seus programas nucleares ao arrepio da comunidade internacional. Então, assim, no Irã não pode ter armas nucleares. Se o Irã tivesse armas nucleares, ele necessariamente, né, as utilizaria contra Israel? Isso não está claro, né? O fato é que, desde Hiroshima e Nagasaki, ou seja, desde o final da Segunda Guerra Mundial, mesmo quando superpotências entraram, né, em relações de pugna e tensão, né, nós não vimos nenhum país nuclear
atacar um outro país nuclear, né, com esse tipo de arma. Nós estamos vivenciando, inclusive, neste momento, embora sem a mesma cobertura por parte da imprensa internacional, né, uma situação de pugna entre a Índia e o Paquistão, né, reproduzindo aquilo que já foi vivido, por exemplo, nos anos 1960, né, mas sem que qualquer tipo de utilização de arma nuclear seja feito. Então, muitos autores até entendem que a presença de armas nucleares, né, uma, digamos que, disseminação das possibilidades nucleares, seria mais um elemento de estabilização, né, das relações recíprocas entre os países do que efetivamente de radicalização desse confronto. Claro, né, que nós não podemos afirmar aqui, primeiro, que o Irã tem, né, um programa bélico nuclear militar e muito menos se utilizaria esse programa contra Israel, né, ou contra qualquer outro país inimigo. Mas, do ponto de vista objetivo, essas declarações que nós estamos acompanhando são declarações dos Estados Unidos e de alguns dos seus principais aliados. Né? Eu não saberia dizer, nesse momento, como outros líderes estão se posicionando. A informação que nós tivemos aqui, por exemplo, por sites internacionais, é que, por exemplo, Vladimir Putin está sendo um dos líderes que buscam uma equação diplomática para esse conflito. Né? E a Rússia, assim como a China, é um parceiro estratégico no Oriente Médio e uma força necessária para que nós encontremos a paz e o equilíbrio na região.